Eu queria dizer brevemente, assim, só para provocar mesmo, né? A minha intenção aqui é confundir todo mundo. Porque se você sai daqui com muita certeza, você está no caminho errado. Não é? Deus é infinito e, portanto, pela eternidade, Ele vai nos surpreender. E a primeira coisa que eu não gostaria de fazer é uma oposição entre ser e ter. Porque essa é uma armadilha não tão legal. E aí eu quero pensar uma fala de Eulália, quando ela disse assim: a pessoa compra o carro não pelo que o carro representa, mas pelo estilo de vida que ele proporciona. Então você está comprando o carro porque tem alguma coisa do ser que você está em busca. Que estilo de vida não é ter, é ser. É o que você é a imagem, é a aprovação, é a admiração que você quer conquistar. Então a gente vê que as coisas estão juntas, elas estão juntas, elas se comunicam. Ser e ter se comunicam. Nós não podemos excluir como se fossem duas realidades distintas. Outra armadilha que a gente não gostaria de cair eu não vou citar nomes, evidentemente, mas existem países extremamente desenvolvidos que já resolveram razoavelmente a questão do ter. Eles possuem uma sociedade bastante equilibrada, a diferença entre o maior salário e o menor salário não é tão grande, a população num todo tem acesso aos recursos fundamentais, essenciais. O ter não é mais uma preocupação. No entanto, eles apresentam altas taxas de suicídio. Então, nesse resolver o ter, alguma coisa ficou para trás. Não é? E essa é uma advertência, sobretudo para nós brasileiros, que estamos totalmente focados em resolver o problema financeiro do Brasil. Essa é uma advertência para a gente. É uma advertência. Então eu me recordo, e eu só posso dizer da minha experiência pessoal, fui num desses países. Quando eu cheguei, eu falei assim: será que eu desencarnei? Porque eu achei que eu estava numa colônia espiritual. Eu falei: desencarnei. Lugar maravilhoso. E aí eu vi uma loja na rua de flores, e não tinha vendedor. Então você pegava a flor e deixava o dinheiro. Eu perguntei: mas não tem ninguém para cobrar? Eu falei: por quê? Quem que vai pegar a flor? Eu falei: rapaz, você não conhece o Brasil. Você não conhece a pátria do Evangelho. Não ia sobrar nem nada. Então resolveram. Mas eu perguntei: esse lugar é um paraíso. Ele falou: só tem um problema. Só tem um problema. 28 suicídios de jovens por ano. Qual que é a população aqui desse lugar? 50 mil habitantes. Então, tem alguma coisa errada. Não dá para a gente ser tão tolinho, tão bobinho, e achar que nós vamos resolver o problema social, financeiro, todo mundo vai ter acesso a tudo e está resolvido. Não. Por outro lado, existem nações em que a cultura e o povo desenvolveram tradições espirituais e religiosas em que eles elevaram a um patamar muito invejável o cultivo do ser. Então eles são povos que meditam, que oram, que cultivam o silêncio,
que cultivam a riqueza interior. No entanto, o esgoto a céu aberto, crianças fazendo necessidade na rua, não resolveram problemas elementares de saneamento básico. Vivem como naqueles filmes horripilantes da Idade Média, em condições sub-humanas. Então, tão sofisticados na cultura do pensamento, da filosofia, da meditação, da espiritualidade e da religiosidade, mas incapazes de manter a casa em mínimas condições de higiene. Também não é isso que a gente quer. Então, também não é esse o discurso. Nós também não estamos aqui para dizer que não, deixa as contas vencer, não paga nada, limpar a casa para quê? Lavar vasilha para quê? Vamos só fazer o culto no lar e orar. E orar. Então é preciso ter um ponto de equilíbrio. Um ponto de equilíbrio. E aí nós precisamos falar um pouquinho sobre lei de causa e efeito. Mas toda vez que a gente fala no movimento espírita sobre lei de causa e efeito, todo mundo fixa no efeito. Quase todo mundo esquece da causa. Quer ver? A gente fala assim, lei de causa e efeito, eu tive um problema de saúde, é karma. É mesmo. É karma. Está vivendo uma situação, chegou aquele problema, te pegou de surpresa. Claro, mas esse é o efeito. Qual que é a causa desse problema? Porque alguém um dia criou esse problema. Esse alguém é você. Esse cara sou eu. Não é? Então, se eu olho para as condições kármicas da minha existência, se eu olho para as condições kármicas, para todo vivo que eu vivi e que eu vou, quem é a causa? Sou eu. Então, a causa está no meu ser. Portanto, o meu ter, e aqui não estou falando só de ter bens materiais, mas eu tenho a família que eu tenho um casamento, uma relação afetiva. Como é que é a relação que eu tenho? Eu tenho uma profissão, eu tenho um patrimônio, não tenho, eu tenho saúde, não tenho saúde, eu tenho, mas esse tenho depende da qualidade do que eu sou. E esse é um ponto importante, né? Só para provocar, às vezes a pessoa ela acredita que, por exemplo, vamos imaginar um extremo, um rico, ela imagina que para ser rico você tem que ter muito dinheiro. Errado. Eu estou cansado de ler histórias de filhos de gente rica que ficam pobres, gasta tudo. Por que gasta tudo? Porque ele não construiu um ser que consegue ter aquele patrimônio. Quem construiu foram os seus pais. Não é? É por isso que diz assim: avô rico, filho nobre, neto pobre. Por que isso? Porque quem construiu o patrimônio. Então, ao longo do ter, ele se tornou alguém. Ao
gerar riqueza, alguém que aprende a respeitar o dinheiro. Aí chega o neto ou o filho que nunca fez esforço nenhum para ter, gastar todo mundo sabe. Você não precisa de nenhuma habilidade para gastar. É engraçado isso, né? Deus faz umas coisas tão inteligentes, mas tão irônicas, né? Por exemplo, gastar, engordar, essas coisas você não... É impressionante. Não é? É natural. Sim, você não faz muito esforço. Então aqui, nós, para encerrar então, que era só essa provocação, pensamento e vida. Pensamento e vida, né? Quer dizer, o que eu tenho, a vida que eu tenho, é reflexo da emanação do meu ser, daquilo que eu penso e da qualidade do meu sentimento. Quando nós trabalhamos essa interface, nós vamos entendendo uma coisa: para que você encarnou? Para você aprender a lidar com coisas, porque lidando com coisas, lidando com situações, ou, abre aspas, lidando com as vicissitudes da vida corporal, nós nos tornamos seres melhores. Da saciedade, né? Eu queria começar um pouquinho sobre esse problema do mundo de hoje, a partir de uma reflexão da filosofia espírita. Nós aprendemos na doutrina espírita que a criação divina, ela é incomensurável. Incomensurável. O que é isso? Não existe trena nem metro capaz de medir a criação divina. Porque às vezes nós entramos a pretexto de humildade num discurso de pequenez, e esse é um problema. Porque a gente começa a estimular desleixo, preguiça, incompetência, indolência, incapacidade, ignorância. Então, vamos começar. Lá por cima, o universo é infinito. Não tem como. Então isso dá uma ideia da grandiosidade de Deus. E esse anseio de grandeza está dentro de cada um de nós. Não há filosofia política, econômica, social que vá matar esse desejo de grandeza. Ninguém suporta viver confinado, porque o universo é infinito. O sistema solar mais próximo do nosso fica a dezenas de anos-luz. Já imaginou o que é isso? Se você andar 300 mil quilômetros por segundo, dezenas de anos para chegar no vizinho. No sistema solar vizinho. A luz do sol para chegar aqui demora 8 segundos. Então isso dá uma ideia da casa de papai. A casa de papai é grandiosa.
Mas não é só grandiosa para nós que somos espíritos encarnados, ela é grandiosa até para os espíritos crísticos, que viajam de uma galáxia para outra. Incomensurável. Agora eu te pergunto, existe desperdício no universo? Se puder soprar, ele não empurra. Então tudo na natureza é a medida certa. Então a formiga tem a medida certa, porque, perceberam? A formiga tem a medida certa. Agora, o sol tem a medida certa. Você já imaginou o sol do tamanho de uma formiga? Já imaginou uma formiga do tamanho do sol? Ou melhor, um pernilongo do tamanho de um elefante? A medida certa. Então, o que a gente percebe aqui? Simplicidade, abre aspas, Leonardo da Vinci, é o mais alto grau da sofisticação. Não é assim? Então uma pessoa que está vestida de um modo exagerado, você fala assim, ai meu Deus, esse brinco podia ser 3 metros menor. Não é? Então, a pessoa que está, você fala assim, gente, eu não consigo nem tirar, nem pôr nada. Está perfeito. A medida certa. A justa medida. Então, o grande problema da humanidade hoje na transição planetária é que ela perdeu a justa medida. Para mais ou para menos. Então, ou é um discurso de não ter nada, ser um mendigo no universo infinito, ou é um discurso de uma acumulação louca de coisas que eu não vou nem usar, que eu não vou nem usufruir. E a justa medida? Então nós perdemos a medida. Nós perdemos a medida. Porque, e é preciso pensar nisso, porque Jesus era simples. Mas o dia que precisou multiplicar pão e peixe para 5.000 pessoas, ele o fez. Então não era falta de recurso. Não era falta de recurso. A pessoa fala assim, mas Jesus era simples. Eu falei, eu adoraria ser simples. Nossa, eu queria a simplicidade de Jesus. Caiu a orelha do soldado, ele colou. Olha que coisa simples. Por quê? Porque não havia excesso no Cristo, nem falta. Nem excesso, nem falta. O suficiente. E o suficiente é o quê? Não sei, depende do que você vai fazer. Se eu programar aqui, eu lá, LG, Luiz, todo mundo, vamos viajar, 40 pessoas para os Estados Unidos, o suficiente é o quê? Um avião inteiro. Claro. O que é o suficiente? Você tem que me dizer o que você vai fazer. Agora, vai viajar eu e mais 2 pessoas, aí vou usar um avião para 60 lugares? Isso é excesso. Aí vai viajar 60 pessoas, eu ponho num Fusca, isso é excesso, é exagero. Exagero também, exagero de carência, não é? Então, eu estou lendo um autor do século IV, em grego, né, chama Praktike, Evagrio Pontico. Era um monge cristão que vivia no deserto, e ele trabalhou nesse Praktike. O que era o Praktike? Era uma lista de exercícios
para a alma. Todo mundo quer uma situação, né? Para a alma. Então, praticar uma lista de exercícios para você domar os exageros e as paixões da alma. Olha que legal. Então, ele identificou doenças da alma. Depois, mais tarde, Gregório, lá no século VIII, X, mudaram, aí veio a Contra-Reforma e a lista do Evagrio virou 7 pecados capitais. Aí deturpou tudo, porque o negócio não tinha nada a ver com pecado, tinha a ver com doença da alma. E a primeira, eu queria encerrar, porque ela tem a ver com as perguntas que foram feitas aqui. A primeira das doenças da alma se chama gastrimargia. O que é a gastrimargia? É a alma que quer consumir tudo. É tão curioso que até as nossas expressões para o ato sexual são verbos de comer, né? Olha isso. Então a gente quer consumir. Não é o que está acontecendo? Então assim, qual que é a cura? Porque esse é o vício, o consumo. Porque, gente, não é consumismo de shopping center, cartão de crédito. Se fosse o problema da humanidade só isso, Jesus já tinha resolvido. Se esse fosse o problema, já tinha resolvido. Qual que é o problema? Ela foi assim, né? Gente, tudo no universo é o fluido cósmico. Tudo. Isso aqui é fluido cósmico, isso aqui é fluido cósmico, isso aqui é fluido cósmico. Isso aqui é... Vou tomar um pouquinho de fluido cósmico. Nossa, que delícia. Agora eu te pergunto, você consome fluido cósmico? Não. Você usa. Porque quando você usa, você não acaba com ele. O fluido cósmico é constante. O princípio da conservação do fluido cósmico, da energia. Então a cura, segundo o Evagrio Pontico, a cura para esse espírito, porque, gente, é um espírito predatório. O encarnado de hoje é um predador. Ele não quer um peixe, ele quer acabar com o rio. Quer acabar com o rio. Ele quer consumir. Consumir significa, para eu, o objeto tem que ser destruído. Agora eu te pergunto, tem como eu consumir a Eulália, o Reinaldo? Não. Então, diz o Evagrio que a cura para a gastrimargia, que é um excesso da alma, é eu aprender a comunhão. Comungar. O que é comungar? Eu não vou comer o peixe, eu vou comungar. Eu vou respeitosamente aceitar a oferta daquele ser. E aí eu não vou para a mesa, nossa, até a vasilha vai embora. Não. Eu vou em comunhão. Aí eu não vou para o relacionamento para sugar eu lá. Não. Não. Eu vou para a relação com a Eulália para comungar com ela, ouvi-la,
saborear a voz dela, saborear a experiência dela, saborear o sentimento dela, trocar, dar a ela também o meu sabor. Então eu saio do espírito predatório e eu passo ao espírito da comunhão. Agora, olha que lindo. Se eu estou em comunhão, está lá o André Luiz e o Clarence, fala, vamos, Clarence, mas vamos como? Você chamar um Uber. Então um helicóptero. Ele falou, não, André, você pode volitar. É diferente, gente. Para não ficar muito filosófico, em vez de eu ser uma pessoa idiota que fica querendo ostentar veículo e propriedade para me sentir importante, eu passo a ser uma pessoa que aprendeu que tudo é de Deus e que eu prefiro. Para que todos usufruam. Numa ânsia de consumir tudo, de esgotar. Não. Eu vou sentar numa mesa, independente do que eu estiver comendo ou bebendo, eu estou em comunhão com as pessoas que estão ao meu lado e com tudo que Deus está me oferecendo. Com tudo que Deus está me oferecendo. Porque dá uma olhadinha só no sistema solar, que eu não quero te cansar. Tá assim, ó, Sol, Mercúrio, Terra, Vênus, Marte. Então, da Terra para o Sol, Deus é humilde. Ele fez assim um sistema solar pequenininho. A luz vem a 300 mil quilômetros por segundo, ela gasta 8 segundos para chegar aqui. Multiplica 8 vezes 300 mil quilômetros. Dá para você dar quantas centenas de milhares de voltas na Terra? Agora, pega do Sol até o último planeta do sistema solar. Você está achando grande? O nosso é um dos menorzinhos. O nosso Sol é. Você está achando o Sol grande? Deus faz alguma coisa faltando? Agora, você acha que você vai consumir a criação de Deus? Mas é nunca. Isso é uma loucura humana. Quem fica muito saciado perde a vontade de viver. Quem comunga vive sempre em plenitude. Quem comunga quer sempre comungar mais e mais e mais. É mais ou menos isso.